Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, dia 21 de setembro, para bater papo literário. São 6:30 da tarde e a gente continua nesse ritmo acelerado de entrevistas com autores nacionais. Para quem vem acompanhando, essa semana a gente já recebeu muita gente boa, continua recebendo e o ritmo vai até amanhã, sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente. Lembrando que o podcast agora é afiliado do site da Amazon, então os leitores, seguidores, ouvintes, escritores terão aí vantagens na hora de clicar no link dos livros dos nossos escritores que são disponibilizados ao longo das entrevistas. Ah, Monique, gostei do livro do autor tal. Clicou no link para adquirir ou o e-book ou o livro físico e já ganha um monte de vantagens da Amazon, tá bom? Muito bem! Para a gente continuar esse ritmo frenético e literário, a gente vai bater um papo agora com o escritor nacional Douglas Rafael. Ele que tem Lua Minguante, publicado pelo site da Amazon, super topou bater um papo com a gente sobre o seu livro, sua história, sua bagagem literária, projetos futuros, processos de criação, entre outras coisas. Vamos ver se ele tá na live? Deixa eu ver. Douglas, querido, vou enviar aqui o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Douglas? Enviei o convite para você. Só aceitar, Douglas. Aqui está dizendo que você não pode participar. Se você estiver no notebook, por favor, vá para o celular. O notebook não... Aqui está dizendo que você não pode participar, Douglas. Alguma permissão aí do aplicativo, do Instagram? Ver se o microfone está permitido, o vídeo, que às vezes, né, gente? Às vezes é permissão. Vamos ver. Vou chamar você aqui de novo. O pessoal que está entrando. O que aconteceu? Só Deus. Querido, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bem, você? Eu estou ótima. Olha, antes da gente começar, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade.
Tô doida para conhecer o seu trabalho. Então, assim, como um todo, muitíssimo obrigada, tá? Agradecer pela oportunidade, pela conversa, pelo bate-papo. Você é de qual lugar do Brasil? São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais. Eu adoro Minas, gente. Ô, terra que eu sou apaixonada. Tudo em Minas é bom, né? A cachaça, o torresmo, as pessoas, as cachoeiras, tudo nessa terra é boa. Você conhece o Rio de Janeiro? Meu pai é daí. Isso é muito bom. É sinal de que a gente pode marcar um café. O que você acha? Topo toda hora. Você veio à Bienal? Conseguiu vir à Bienal? Oi? Você conseguiu vir à Bienal esse ano? Não. Não, né? Muito... Ano que vem vai ser em São Paulo. Hã? Aqui é muito corrida as coisas. Ano que vem espero te encontrar em São Paulo na Bienal, viu? Amém. Muito bem. Agora, Douglas, querido, eu tô aqui com teu livro Lua Minguante. Você tem ele físico aí? Tem sim. Ai, meu Deus, que essa capa. Eu sou a doida da capa, né, gente? Mas olha essa capa. Mostra pra gente, Douglas. Olha isso. Essa capa no digital parece muito que foi feita com inteligência artificial. Tem algum envolvimento da inteligência artificial nessa capa ou não? Para falar a verdade, não foi eu que fiz, né? É outra pessoa que Você mexe com a capa. Não, é outra pessoa que mexe com a capa para mim. Aí eu não tenho tanta foi outra certeza. pessoa. Isso. Ah. O E menino aí da você não Bahia. tem certeza. Certeza eu não tenho não. Né? Só falo para ele, mostro para ele. Ele acompanha o que eu faço, ele vai lá e faz e manda para mim. Algumas podem ser aprovadas. Quando eu vi essa, eu apaixonei. Eu disse, nossa, maravilhosa. Tá linda essa capa. Tá linda. Agora, qual é o arroba dele? Tayone Medeiros. Você consegue escrever aqui nos comentários? Por quê? A nossa live ela é assistida por muitos autores. E indicação de capista, ilustradores, revisores, entre outros profissionais do mercado, é sempre muito importante, né, gente? Tem sempre alguém procurando por capista. Ainda mais quando o capista porreta como esse. Que essa capa tá lindíssima. Esse é teu primeiro livro, ô Douglas? Esse, na verdade, foi o segundo, né? Eu já tinha publicado, né? Só que o primeiro é sempre aquele negócio, né? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer isso? Agora, esse, pelo protagonista, eu sou apaixonado pelo protagonista dele. Pelo jeito. Qual é o nome do teu primeiro livro? Além da Vida. Além da Vida. Ele está na Amazon? Tá também. O Além da Vida fala sobre o que, Douglas? O Além da Vida, ele é um pouco mais infantil, né? Uma faixa de 13, 14 anos, porque ele fala de um garoto que ele, para salvar a vida de uma amiga, ele morre. Só que a alma dele fica vagando. E ele tem que entender o porquê que a alma dele está vagando, esperando o julgamento final. Só que no meio desse julgamento, os anjos ficam lutando pela alma. Tanto os anjos bons quanto os anjos maus. Então ele fica no meio disso. Você tem ele físico aí? Tem também. Ai, gente, Além da Vida. Leonardo morre para salvar a vida de sua amada. Porém, com uma morte inesperada, sua alma não tem lugar nem no céu e nem no inferno. Quem é o Leonardo, Douglas? Leonardo, ele
ele não tem muita sociabilidade, né? Ele tem seus poucos amigos ali e vive isso, principalmente por ele ser amante de cultura japonesa. Então ele sempre ele fica lendo mangá, essas coisas. Só que desde o princípio ele é apaixonado por menino. E nesse fatídico ele descobre todo esse movimento com a cultura japonesa. E os dois estão conversando. Aí, Douglas, na hora... tira teu fone porque tá falhando. A gente não tá conseguindo entender. Tá melhor? Muito melhor, por favor. Então, ele, como ele não era muito sociável, tinha poucos amigos, ele vivia nessa cultura japonesa. Quando ele descobriu que a menina que ele gostava vivia nesse meio também, foi um choque, uma sensação boa ao mesmo tempo. Só que, na hora que eles estavam indo embora, a menina vai atravessar a rua e um carro passa. Para o carro não bater nela, ele empurra, mas o carro acaba batendo. Aí tem toda a trama do livro, né? Ele morto, a alma dele não vai nem para o céu e nem para o inferno, mas aí os anjos buscando a alma desse protagonista. A gente pode dizer que é uma obra espírita? Tem alguma coisa a ver ou não? Olha, minha irmã falou a mesma coisa, mas tipo assim, na intenção não foi, acabou que virou, né? Mas na intenção não foi isso. Junto com os amigos, Leonardo, que é o protagonista de Além da Vida, busca ajudar a todos, enquanto anjos e demônios lutam em busca de sua alma para selar seu destino. Qual é o nome da amada do Leonardo? Elizabeth. Elizabeth. E a moça que foi atropelada? Não, que ele jogou. Elizabeth, é ela mesmo. É a Elizabeth. Fala sobre ela, o Douglas, é porque tá chegando atrasado aqui. Assim, ela é uma personagem bem carismática, né? Tem amizade com todo mundo, só que ela ainda, mesmo ela sendo essa pessoa popular, ela ainda gosta de ter aquele espaço dela, aquele espaço onde ela faz, onde ela lê o seu livro japonês, onde ela assiste sua cultura japonesa, mas é uma coisa que poucos sabem, né? Porque é uma coisa mais da personagem. E ela, depois que acontece, né? Ela fica meio para baixo, porque se culpa, né? Por isso, vem a culpa e tudo mais, só que aí, aos poucos, ela vai entendendo o que aconteceu com ele e vai aparecendo várias coisas aí ao decorrer do livro. Muito bem. Esse livro você publicou em que ano? 2020. Já tem um tempinho no mercado, né, gente? Eu coloquei aí para vocês nos comentários o link do livro Além da Vida, que foi o primeiro livro que o nosso autor publicou. Então, quem tiver mais interesse, é só clicar aí para ir direto na página para que vocês tenham vantagens na hora de adquirir. Esse livro tem físico e digital, não tem, Douglas? Muito bem. E vocês podem ler pelo Kindle ilimitado, tá? E aí a gente entra nessa maravilha que é Lua Minguante, onde a capa é belíssima. Esse livro você publicou esse ano, 2023? Isso. Um bebê no mercado, né? Recente no mercado. Exatamente. Faz pouquíssimos meses. Foi independente? Foi. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Lua Minguante, por que esse nome, Douglas? O nome, ele vai caracterizar um pouco dos protagonistas. Porque um protagonista é todo antissocial, todo não gosta de nada, não gosta de estar no meio de pessoas, ele não gosta, né? Desde
primeiro capítulo ele já mostra, não gosto de estar no meio de pessoas. A outra protagonista já é aquela menina que gosta de ter amizade de todo mundo. De todo mundo ela gosta de estar perto, de brincar, de entender. Então, a lua minguante é isso, né? A metade da lua ela é clara e a outra metade ela é escura. Então, é falando sobre a característica dos personagens. Nossa, interessante essa analogia. Isaac é um garoto antissocial, com uma visão distorcida sobre a vida, devido a traumas de seu passado. Douglas, quem é o Isaac? Isaac, ele é um menino, como diz, totalmente antissocial. Ele, fora da família dele, ele pretende não ter contato com ninguém. Ele não queria ir para a escola para não ter contato com os outros. Ele ainda faz muita analogia com a mãe dele. Tipo, a mãe dele é uma ótima pessoa, ele é apaixonado com a mãe, mas no quesito de tentar socializar o filho, ele já vê ela como um monstro, né? Fala assim, será que é minha mãe mesmo, tentando fazer tudo que eu não gosto? Porque para ela ele tem que ser uma pessoa sociável, até pelo futuro. Mas ele não gosta de jeito nenhum de estar perto dos outros. Ele acha que ir para a escola é uma bobagem, porque ele vai ter muitas pessoas lá perto. Ele acha que estar no meio do povo é uma coisa ruim, por estar com muitas pessoas. Então, ele gosta de estar perto no canto dele, com a família dele de preferência. Nossa, quer dizer, é um personagem ali diferente do que a gente está acostumado. Como é que foi construir uma personalidade tão antissocial e tão peculiar ao mesmo tempo? Então, aqui, minha cidade é uma cidade muito pequena, e a gente vê, muitas vezes, aquelas pessoas isoladas, aquelas pessoas que preferem ficar longe, e eu fui muitas vezes estudando isso. Por que prefere ficar longe? O que aconteceu? E muitos deles eram por coisas que tinham acontecido no passado deles, então eu preferia não ter tanto convívio social. Aí eu fui colocando na cabeça assim, gente, um personagem dessa forma, mostrando tudo o que aconteceu com ele, por que ele não confia nas pessoas, seria uma história muito interessante. Aí eu fui colocando na cabeça, até que veio o Isaac. Ah, então o Isaac tem um histórico aí já bem complicado. Ele não é nada dele ali é sem razão, sem motivo, ou porque ele não, tem um passado ali. Bom, ele não tem amigos e nenhum tipo de relação com ninguém, além de sua família. Mas as coisas mudam quando o garoto entra na escola secundária e conhece Akira. Quem é o Akira? A Kira, ela é uma garota. Ah, é uma garota, desculpa. Ele foi escolhido pelo pessoal do Instagram. Né? Muitas vezes que eu vou escrever um livro, eu faço um enquete no Instagram. Galera, qual nome vocês preferem? Aí eles começam a votar, né? E quem tinha maior voto, eu vou lá colocando pelo voto da galera mesmo. Tem um pouco mais de contato com o pessoal, né? Mas ela é uma garota que, desde a infância, sempre gostou de ter muitos amigos, sempre gostou de estar com todo mundo por perto, sempre gostou de ser amiga de todo mundo. Então, quando ele entra na escola com esse jeito totalmente diferente, é um baque para ela. Então, fica na cabeça dela, por que é assim? O que acontece para ser assim? Então, ela começa a ir muito atrás dele. Sempre acontece alguma coisa, ela está atrás dele, poder ver o que pode fazer, porque ela não quer aceitar que uma pessoa pode viver sem amigos. Então, por mais que tenha um embate entre os dois, de metodologias diferentes sobre o mundo, começa uma certa relação entre os dois ali, por esses motivos. Quer dizer, são duas pessoas totalmente diferentes. Isso. Porque a Akira é uma menina alegre, divertida, mas que também esconde muitos segredos. Agora, o Douglas, é spoiler a gente falar tanto dos segredos da Akira quanto dos traumas do passado do Isaac? Bom, a gente pode
falar um pouquinho, né, ali, sem estragar o pode ter indícios. Muitos dos segredos da Akira mesmo vêm pelo convívio ruim com os pais. Vai mostrar ali, bem no início do livro já fala, né, que a mãe dela é aquela pessoa empoderada, que gosta de viver no mundo da moda, e o pai dela é um empresário que vive viajando. Então, por ela não ter o contato com os pais, ela fica muito na amizade. Eu quero ter amizade com todo mundo. Só que os segredos começam porque a gente sabe que por mais que a pessoa tenha muitas amizades, o não convívio com a família vai meio que abrindo um buraco, né? Meio que machuca. E é totalmente o contrário dele, que tem um bom convívio com a família, mas não consegue ter um convívio com o pessoal de fora. Então os dois são totalmente diferentes. É igual na Lua mesmo, né? Uma parte totalmente escura, uma parte totalmente clara. Só que aí, no decorrer da história, a gente pode perceber que essa parte escura dele contém algumas partes claras. E ela, mesmo sendo essa pessoa divertida, comunicativa, ainda tem algumas partes escuras. Então, vai mostrando um lado deles e, ao decorrer da história, vai mostrando um outro lado, virando a chave da Lua, né? Então, por isso que muitas vezes, quando eu estou com meus amigos comentando, né? Que eu tenho um grupo onde a gente comenta muito. Eles me ajudam muito com isso, né? E a gente vai comentando sobre isso. Os meninos falam muito sobre isso. A diferença deles, tanto no que eles passam para as pessoas, quanto do íntimo deles, é o que mais rende na história. Sim. Quer dizer, a gente tem uma dualidade aí muito forte na história. Dois personagens que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito semelhantes, né? E aí, de repente, esse equilíbrio que dá o gostinho na trama. Juntos, Isaac e Akira descobrirão muitas semelhanças e diferenças, vivendo um complexo de lua minguante. Ô Douglas, esse livro tem continuação? Tem. Ele vai ser dividido em 3 partes, né? Esse primeiro livro, eles estão entrando na escola no primeiro ano, né? Eles estão indo para o ensino médio, então eles estão entrando ali nos 15, 16 anos. Então vai ter a continuação até o final do ensino médio. Então vai ser o primeiro livro, Lua Minguante, onde eles vão estar no primeiro ano. O segundo livro, Um Novo Luar, onde eles estão no primeiro. Um Novo Luar, eles vão estar no segundo. E a Lua Final, eles vão estar no terceiro. Então, já está em produção? O segundo está em revisão para ser publicado. Esse ano ainda? Se Deus quiser, sim, no final do ano, finalzinho do ano ali, ainda tem mais um. Gente, que coisa maravilhosa! Podemos aí aguardar a continuação de Lua Minguante ainda esse ano. E aí, nesse segundo volume, você vai trazer novamente Isaac e Akira, já um pouco mais resolvidos, ou você ainda vai desenvolver outros dilemas dentro do enredo? Então, no final, né, do primeiro livro, eles vão mostrar, tá um pouco mais maduros quanto a isso, né, os dois tentando se resolver, mas, como sempre acontece, né, de um período de um ano para o outro, novos alunos, novos personagens, novas características, então, mesmo que eles ainda estão se resolvendo, vão entrar pessoas para poder mudar, talvez, um pouco do pensamento de um, colocar um pouco mais de intensidade no outro, vão entrar personagens que são até mencionados por alto no livro 1, que no segundo livro já vão entrar com personagens mais com falas, com personalidade, personagens que vão colocar certas coisas na cabeça dele. Então ainda vai ter muitas coisas novas aí, conversas, atritos, porque também não é fácil, né? Pessoas tão diferentes dá tão bem do nada. Então vai ter que ser bem moldado.
Exatamente. E aí você colocou um romance entre eles, né? Esse romance acontece de fato? No no final do primeiro livro ainda não. Porque é tudo muito novo, principalmente para ele, né, que não tem relacionamento com ninguém. Entrar num relacionamento é uma coisa para ele muito diferente. Ele começa a entender o que está acontecendo com ele, começa a talvez experimentar um pouco daquilo, com medo, com receio, lógico, mas ele já começa a entender. Aí, a partir dos outros livros, a partir dos capítulos, ele vai tentando entender um pouco mais. Ela também, né, colocando no lugar dele, tentando entender também como que pode acontecer alguma coisa entre eles. Então, por mais que seja jovens, né, bem jovens, né, 16, 17, 18 anos, eles vão tentar mostrar um pouco de maturidade nesse lado também. Principalmente que os dois frequentam o mesmo clube escolar. Os dois frequentam o clube de literatura. Porque ele gosta de ler, é uma das coisas que ele mais gosta é ler, estar dos livros. Muitas vezes na história vai ver ele chegando no clube dele, pegando um livro, sentando num canto isolado, só para poder ter um pouco da diversão dele, que é ler. Então ela vai atrás, tenta entender o que você gosta de ler, o que acontece, você gosta de escrever, gosta de fazer isso. Então ela vai ser aquela pessoa que vai atrás, que quer saber, que quer entender o lado dele. E ele vai ser aquela pessoa meio reclusa, mas que aos poucos também vai tentando entender o porquê que ela é daquela forma. Agora, essa dinâmica é muito interessante, né? O que você quer passar para os teus leitores nesse primeiro volume da trilogia? Nesse primeiro volume, a gente vai ver um pouco sobre o que a gente guarda para nós mesmos. Porque tem muita coisa que a gente guarda, que a gente tenta não mostrar, mas talvez a gente guardar tudo sozinho, querer enfrentar o mundo sozinho, não seja a melhor opção. Então, talvez, por mais que vocês tenham poucos amigos, se for amigo de confiança, a gente pode tentar entrar numa conversa, um ajudando o outro, poder tentar levar isso. Porque a fase da adolescência é uma fase difícil. É uma fase que começa a pensamentos futuros. No segundo livro mesmo, tem uma parte que eles vão fazer um trabalho. O que eu quero ser no futuro? Então, quando a gente pega um livro, muitas vezes a gente pode achar que é só o romance dos dois. Mas não é só o romance. Tem desenvolvimento de outros personagens, tem aquela sociedade, né, aquele trabalho de escola, porque a escola precisa passar os trabalhos. A gente tem que lembrar que eles são estudantes, então tem aquele momento adolescente ainda. Eu tenho que buscar um futuro porque eu estou concluindo meu ensino médio. Então a gente fala muito sobre ajuda, sobre ter um amigo. Porque aos poucos também vai aparecer outros personagens que não têm tantos amigos, que não têm uma convivência tão boa com alguém. Pessoas do passado dele vão aparecer, pessoas do passado dela vão aparecer. Então vai se tornando uma coisa boa. Porque vão ver a diferença, né? Nossa, ele antigamente não conversava com ninguém. Então, mesmo que por atrito, ele conversando com a menina, é algo totalmente diferente. Então, vai mostrar mudanças também, que na adolescência é a parte que mais ocorre mudança nas pessoas. Isso quando um autor, inclusive, escreve uma história voltada para essa faixa etária, da adolescência, das descobertas, desse início de ciclo na vida, porque todo mundo já passou por isso, gente. Todo mundo sabe como é vivenciar essas descobertas. O que eu estou muito intrigada realmente é com essa personalidade antissocial do Isaac. Eu conheço uma pessoa, conheci, né? Porque hoje não faz parte do meu círculo social. Mas essa pessoa era muito, muito antissocial, como o nosso personagem Isaac. E quando a gente se esbarrou nessas viradas da vida, eu era justamente essa pessoa que lia, que nananã, e para incluir essa pessoa nessa atmosfera de oba-oba,
foi bastante complicado. Infelizmente, essa pessoa teve um final que não é muito bom, exatamente por causa dessa personalidade antissocial, mas me marcou de certa forma. Por isso que eu foquei tanto no Isaac nessa nossa conversa. Agora, ô Douglas, qual foi o livro que tu mais gostou de escrever? Além da Vida, Lua Minguante. Lua Minguante. Além da Vida, querendo ou não, foca muito nos protagonistas e um pouco mais nas pessoas que eu odeio. Agora, Lua Minguante não. Vai aparecendo personagem, vai sacando um pouco mais o personagem vai entrando um pouco mais na história, vai colocar personagens de outra escola, personagens que aparecem, que muitas vezes você pensa que está aparecendo para poder ter um pouco mais. Não, depois ele vai voltar para poder mostrar um pouco mais. Uma das personagens que o pessoal mesmo que lê, que comenta, mais gosta, é uma das professoras, que foi uma professora que ele lá na infância e que quando ele entra no ensino médio ela volta. Então ela já conhece o que é ele. É uma professora que os alunos falam que tem um pouco de medo nela, porque ela, quando ela quer que aconteça alguma coisa, ela faz de tudo para isso acontecer. Então muitas vezes os alunos associam ela a monstro, é um tipo de demônio aquela professora, mas é uma professora cuidadosa. Quando ela vê que o aluno está sofrendo, ela vai lá e senta com ele, olha, vamos conversar. Ela mostra uma pessoa muito amiga. Então, no início, quando ela foi apresentada, todo mundo assustou. Nossa, isso é uma professora? Só que, conforme a história foi passando, o pessoal foi entendendo um pouco mais da professora também. Aí eles começaram a gostar muito dela. Isso é muito legal. Eu botei aí para vocês, gente, o link de Lua Minguante, tá? Então, quem quiser, acessa ali, que vai direto pro livro. O podcast é filiado agora do site da Amazon e os leitores têm vantagens através do link. Agora, Douglas, me fala uma coisa. Quando é que a escrita aconteceu na tua vida? Você escreve desde muito jovem. Como é que surgiu a ideia de você escrever livro para publicar? Como é que funciona essa dinâmica com você? Então, quando eu era bem mais novo mesmo, o pessoal aqui de casa, eles brincam muito com isso, eu era uma pessoa meio... não tinha tanto amigo. Então, eu sempre criava minhas coisas. Para eu ter o que brincar, eu tinha que criar. Então, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E chegou a determinado tempo que eu contava muita história para meus primos, para meu irmão, tudo mais. E começou nessa criação de histórias. Só que eu nunca passava por papel. Eu sempre fui de criar e ficar na minha cabeça. Mas, como foi passando o tempo, fui conversando com outras pessoas, conheci um menino do circo que também gostava muito de escrever. A partir dali, a gente foi conversando com outras pessoas que gostavam de escrever. E eles mostraram o Wattpad, assim, por que você não escreve o Wattpad? Aí, no início, receoso, falei assim, gente, você criar na cabeça, você falar para uma pessoa, é uma coisa. Você passar para o papel é outra totalmente diferente. Só que aí eu comecei a escrever no Wattpad, comecei a escrever algumas histórias bem antigas, desde os meus 7 anos que eu crio. Então, eu comecei a escrever e o povo começou a comentar muito no Wattpad. Aí os meninos começaram, publica para o Wattpad, faz alguma coisa. Principalmente do circo, ele me cobra muito, a gente ainda tem um contato. É até ele que fez a capa. A gente tem um contato muito legal. E ele cobra muito. Cara, escreve, cara, faz, não deixa para depois, não. Aí eu comecei a digitar no Word. Fui escrevendo, e quando eu terminei, eu mandei para ele e para alguns outros amigos, né? Disse, galera, o que vocês acham? Eles leram, gostaram, tenta, faz a publicação. E quando eu publiquei, o pessoal da cidade, né, algumas pessoas de fora que são amigos meus também começaram a comentar muito sobre. Me chamava, às vezes, no WhatsApp, vamos bater um papo, vamos conversar sobre isso. E era uma conversa muito legal, e que muitas vezes eles me abriam a mente. Por que talvez você não coloca isso na próxima história? Talvez se você criar isso. Então, ficava muito na minha mente, eu falava assim, eu tenho que escrever mais, escrever mais, escrever
demais. Eu sou apaixonado por isso. Tem hora que eu estou no meu trabalho, e como meu trabalho é muito sossegado, eu fico escrevendo lá, uso meu tempo lá para poder escrever. Aí chego em casa, escrevo mais um pouquinho, e amo ficar escrevendo, desenvolver personagens, e a cabeça, eu falo que na hora de dormir ela para de funcionar, né? Então, fica aqui no 220 o tempo todo. Aí, eu vou escrevendo, e sempre vem um personagem, sempre vem uma sinopse na cabeça, eu mando no grupo. Eu falo assim, ó, deixa aí, porque uma hora eu vou precisar. Uma hora eu vou precisar de uma história, uma hora eu vou precisar de uma personagem, e eu tenho aí. Aí eu vou mandando tudo ali naquele grupinho da gente, e eles vão, às vezes, eles mesmos começam a desenvolver o personagem. Nossa, e se esse personagem fazer isso? E se esse personagem for um pouco mais desse jeito? E muitas vezes, eles ajudam nisso. Porque talvez você não pensou nisso. Nossa, mas se esse personagem for desse jeito, ele vai render muito mais com a história. Então, desde de novo que eu tenho esse convívio com a criatividade, e como eu assisto muita coisa também, fica muita coisa na cabeça. Aí a gente vai passando, vai escrevendo, e foi. Eu acho que tudo influencia, né? Série, filme. Você é leitor assíduo, voraz ou não? Livro mesmo, assim, por um pouco. Eu leio, eu gosto de uma coleção, eu leio ela inteira. Harry Potter, li todos. Percy Jackson, li todos. Agora, eu leio muito mangá. Eu leio basicamente todo dia. Eu pego alguns capítulos, leio, quebro a cabeça, poder imaginar o que vai acontecer depois disso. É uma coisa que eu gosto muito. E livros é principalmente muito. Ultimamente, então. E eu tenho outros amigos também que escrevem, né? Escreve pouco, escreve de vez em quando, eles sempre me mandam. Eles me mandam, eu faço questão também de ler tudo. Às vezes dar uma dica para eles, né? Às vezes falar um pouco sobre a história, dar um jeito de, talvez, uma dica para melhorar, ou falar assim, talvez está extravagante demais. Às vezes vai assustar o leitor dessa forma, porque já aconteceu comigo. Eu escrever, o pessoal fala assim, nossa, mas você escreveu muita coisa aqui, e talvez se você colocasse um pouco mais além, chamaria mais atenção, dá aquele gostinho de quero mais ali. Aí a gente vai entendendo um pouco os conceitos também. Exatamente, a gente vai aprimorando e amadurecendo a escrita, inclusive se orientando através de feedback, né, gente? Isso também é importante. Agora, Douglas, você como escritor independente, com 2 obras no mercado, com mais um 3º livro chegando aí, ainda em 2023, qual foi o seu maior desafio até agora como escritor independente? Desafio. Eu creio que desafio foi no primeiro livro, naquele negócio, publicar, mas como que faz, principalmente na hora de publicar. O que eu vou fazer, aonde que eu vou, porque muitas vezes eu entrava em contato com a editora, não dava muito certo, aí vem aquela, vou desistir disso. Vou só escrever com o povo mesmo, até porque logicamente, que a gente ser remunerado por uma coisa que a gente gosta é muito bom. Mas eu também gosto muito de escrever para o povo também. Muitas vezes teve já pessoas que falam assim, nossa, eu queria tanto ler, mas eu não tenho dinheiro ali para poder comprar. Eu falo assim, cara, eu te mando um capítulo hoje, outro capítulo amanhã, porque o que eu gosto mesmo é que a pessoa vê um pouco do meu mundo também. Que é igual eu falo, cada parte do meu, cada livro meu, cada parte ali é um pouquinho do mundo que a gente cria. Então, o que eu quero é que a maioria das pessoas vejam isso. Então, na hora de publicar, foi um desafio que eu quase desisti. Mas aí hoje, graças a Deus, tem o YouTube, né? A gente vai vendo vídeo no YouTube, vai aprendendo um pouco mais, tudo mais, conseguir. Eu creio que o maior desafio é você não ter um norte ali, você não saber como que funciona, como que faz, mas no final ali deu tudo certo, né? Pois é. Você ainda falou sobre o Wattpad. Eu recebo muitos autores hoje que são publicados pela Amazon, best-seller inclusive, que vieram do Wattpad.
Você ainda mantém a tua conta ativa no Wattpad hoje? Hoje, eu tenho algumas obras que eu deixo lá, principalmente sobre fanfic de alguns animes que eu gosto. Ah, Cavaleiros do Zodíaco. Mas se Cavaleiros do Zodíaco fosse na minha visão? Aí eu vou lá e deixo minha visão pro pessoal ler. O pessoal gosta muito, comenta muito. Se Pokémon fosse na minha visão, para poder também mostrar um outro lado da mulher. Não é só isso que você também pode criar o seu próprio a partir daí. E a partir dessas fanfics a gente começa a entender um pouco o lado de escrita e começa a criar nossa própria escrita, nosso próprio conteúdo. Então, eu falo muito para os meninos, começa a partir daí, que muitas vezes você pode ter uma ideia que lá na frente vai ser uma coisa que vai virar um livro, vai ser uma coisa sensacional para o povo. Exatamente. Qual é o teu Wattpad, Douglas? Deixa eu ver aqui, o arroba, eu não tenho tanta certeza do arroba. Porque aí o pessoal que adora o Wattpad pode te seguir, conhecer tua escrita, conhecer mais sobre o que você escreve, entre outras coisas. Lembrando que eu vou marcar o autor aqui como colaborador, então vocês vão poder assistir pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. No Wattpad está Douglas Inácio. Douglas, escreve nos comentários, você consegue? Possível. Ele vai botar aí para vocês, tá, gente? O Wattpad dele. Então já corre lá, já segue o nosso escritor. Agora, ô Douglas, eu queria que você lesse um pouquinho de Lua Minguante pra gente conhecer a sua escrita. O que você acha? Lê o início do capítulo? Pode ser, você pode ler o que você quiser. Início, meio, fim. Eu acho que o início seria legal para o povo ter um contato, principalmente com o personagem, né? Vou ler, então, o início do capítulo 1. História, temos um protagonista incrível. Um cara que as garotas se apaixonam e os garotos querem sempre ter por perto. Mas isso, para mim, não existe. Meu nome é Isaac Lopes. Tenho 15 anos de idade e estou indo iniciar o primeiro ano. Mas eu acho a escola um saco. Não só a escola. As pessoas são um saco e não gosto de me envolver. Eu faltei toda a primeira semana de aula. Então vou ter que aturar tudo isso para não morrer nas mãos da minha mãe, que acredita que a escola é o melhor para mim. Ela só esquece que essa juventude que todos dizem ser incrível é apenas uma mentira. É o início da maldade das pessoas. O bom de ter faltado os primeiros dias de aula é que em uma escola nova, todos usam os primeiros dias para fazer amizades. E como já se passou uma semana desde que as aulas começaram, todos já têm seus grupos e me deixarão em paz na sala e fora dela. Quando entrei na sala de aula, percebi que iniciava minha tortura. A primeira coisa que vi foi um trio bem animado. Sentei-me ao fundo, tentando não ser notado, e fingi que estava dormindo. O trio não sabia falar baixo, eu escutava toda aquela agitação. Você não vai encontrar ninguém com nome mais estranho que o seu, se acostuma com isso, diz uma das garotas com uma voz doce. Mas não fez muita questão de olhar. Meu nome não é estranho. Você se acostuma com ele. Uma semana de aula e já estou morto. O garoto faz acontecer. A voz do garoto, mas não quis nem olhar. Só de imaginar estudado comigo já me dava arrepio. Mas se bem que pode me ajudar e falar que não quero ninguém por perto. Quem é aquele garoto perto do meu lugar? Quando ouvi isso, já sabia que tinha sido notado. O que me desanimou um pouco.
mas permaneci sem olhar para ninguém e para que me esquecesse. Eu não conheço, respondeu a outra garota para minha felicidade. Seria horrível ter que me enturmar com um grupo tão animado. O garoto ficou muito calado e sentiu um calafrio como se alguém estivesse me olhando ainda. Por um segundo pensei em espiar, mas não se deve fazer agora o que pode fazer depois. Então deixei o pensamento de lado. Eu conheço, disse o garoto para me irritar. Vamos chamar ele aqui então. Nem tenta. Ele não anda, ou pelo menos fala com as pessoas, disse ele. O quê? Surpreendeu a garota. Desde sempre ele foi assim. Sempre manter as pessoas afastadas desde que o conheço. Totalmente diferente de você, Akira. Sempre quer todos por perto. Akira? Que nome é esse? Isso é chinês ou algo do tipo, eu tenho certeza. Eu pensava que meu nome era estranho, mas agora fico feliz. Quem vai me incomodar com meu nome com uma garota com nome assim? Mas por que ele é assim? Perguntou a tal Akira, me tratando como se eu não estivesse presente. Isso eu não sei responder. Desde que começamos juntos, ele já era bem afastado de todos e pelo jeito parece que não mudou. Esse jeito de falar, eu tenho certeza que é Joseph Ramos, um garoto bonito e super popular que estudava comigo. Mas nós nunca conversamos. Claro que nunca conversamos. A ideia de me juntar aos populares é idiota. Ele deve ter amigos apenas fora da escola. Durante todo o tempo em que estudamos juntos, nunca o vi conversando com ninguém, dentro ou fora da escola. Não creio que seja certa. Exatamente, Joseph. Ganhou um ponto por saber. Espera, isso quer dizer que ele me observava? Por que ele faria isso? É nojento e não gostei de escutar uma coisa assim. Quero sempre ser invisível. O que aconteceu para que ele tornasse uma pessoa assim? Parece estar interessado. Ô Douglas, você está cortando muito. Você está cortando muito. A internet ainda é instável. Aqui. Você travou, está cortando. Deu para escutar alguma coisa? Não, mas a gente conseguiu entender. A gente conseguiu ouvir o teu trecho. É que começou a cortar e a paralisar muito. Aí eu tive que te interromper. Mas a gente conseguiu ouvir, sim, e conhecer um pouquinho mais sobre esse encontro do Isaac e a Kira. Que maravilha! Aonde a gente pode comprar os livros, tanto físico quanto digital? Tanto no site da Amazon, quanto no site da Wiclap. Wiclap e Amazon. Qual é o seu Instagram? @Godinho Inácio. Godinho Inácio. Eu vou marcar o autor aqui na live como colaborador, tá, gente? Então não se preocupem. Já corre lá no Instagram dele para seguir o nosso escritor Douglas Rafael. Godinho Inácio. Ai, que delícia, que delícia. Gente, vou botar para vocês aqui mais uma vez o link do livro aí nos comentários para que vocês possam acessar também, tá? Douglas, querido, passa rápido quando é bom, né? Por que passa tão rápido? É muito... Eu quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Dizer que conhecer Lua Minguante, que conhecer o seu outro livro, Além da Vida, foi incrível. Você é dinâmico, você consegue pegar um tema e se teletransportar para outro. Você traz drama, traz espiritualidade,
constrói personagens peculiares e faz essa salada mista boa que a gente gosta, transformando em trilogia. Eu só tenho que te agradecer, desejar sucesso e que você volte sempre que você quiser. E mande o link quando publicar o segundo volume. Aí a gente compartilha, sinaliza todo mundo, tá bom? A gente faz uma resenha do segundo volume também. Eu acho justo. Eu também tenho muito a agradecer, né, pela oportunidade, né, desde quando você me mandou a primeira mensagem. Tenho que agradecer também pelo tempo, né, que você tira para poder estar conversando com a gente. Por ser uma pessoa muito carismática também, que isso deixa a gente muito à vontade. Por publicar, né, por comentar não só sobre minha obra, como sobre as obras dos brasileiros, né, que a gente sabe que muitas vezes é uma dificuldade, a gente está escrevendo e está divulgando isso. Então, o trabalho que você faz é um trabalho incrível. Obrigada, querida, que coisa boa. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que eu ainda volto hoje para mais bate-papo literário. Douglas, um beijo, amor, obrigada. Próxima.